Muito boa noite, irmãos, irmãs, pessoas que estão conosco também na transmissão. Que bom momento nós temos investido a estar na presença do Senhor. Que maravilha nós realmente sairmos dos nossos lares para estarmos em comunhão uns com os outros, primeiramente com o Senhor e uns com os outros. E também os que estão em seus lares, e muitos não podem, por motivos justos, estar juntamente conosco presencialmente, e estão em comunhão, em espírito e em verdade. Então, louvado seja o Senhor. Nós temos também, os estudos bíblicos de manhã, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Temos as reuniões à noite, às 19h, como aconteceu hoje e tem acontecido a cada domingo. Também nas quartas-feiras, temos a reunião mais especificamente para oração. Então vamos estar participando desses trabalhos, investindo nesses tempos que o Senhor tem dado liberdade, permitido assim o fazer, não é verdade? Nós vamos estar meditando nesta noite num assunto que não é muito tratado dentro da palavra de Deus, igual a alguns que acabaram, não sabemos por que razão, ficando um pouco no esquecimento. E louvado seja o Senhor que a palavra de Deus trata de todos os assuntos, e trata com clareza, com firmeza, e especialmente com verdade. Então nós vamos estar meditando hoje, e procurando discernir sobre pecado e perdão. Pecado e perdão. Para isso, vamos nos colocar em pé e abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Marcos. Os irmãos que estão nos seus lares, pegue aí o seu exemplar bíblico, abra aí no Evangelho de Marcos. Vamos abrir no capítulo de número 3 e lermos os versículos de número 28 e 29 de Marcos, capítulo 3. Pecado e perdão. Marcos, capítulo de número 3, versículos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado de juízo eterno. Pai, mais uma vez nós nos chegamos a Ti através da oração. Tu que é conhecedor do quão nós carecemos de Ti, somos carentes, necessitados, muitas necessidades temos a ser supridas, e especialmente concernente a discernimento, entender e aplicar a sabedoria que Tu concedes por misericórdia e graça dos altos céus, para entendermos os Teus caminhos, ó Pai, renunciar àquilo que nós carecemos, e estarmos, ó Deus, trilhando no caminho da verdade. Dá-nos essa capacidade nesta noite, nós te pedimos e também agradecemos pelos dízimos e ofertas, ó Deus, a oportunidade que nos tem concedido de sermos participantes também financeiramente no seu trabalho, na Igreja de Cristo, aqui na face da terra. É o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Podeis então assentar, meus irmãos. Pecado e perdão. Há algumas questões interessantes que nós precisamos olhar para elas, já que muitas vezes nós somos pegos, às vezes de surpresa, em alguns assuntos. Então carecemos ampliar um pouco mais a visão para estarmos aprofundando, olhando para um sentido vertical para certos assuntos importantes, e esse é um essencial para a nossa salvação, para a santificação, para a comunhão com Deus, para a aproximação maior do Senhor. É interessante que há um versículo no livro de Hebreus que diz: segui a paz com todos e a santificação, e ele conclui: sem a qual ninguém verá o Senhor. Pecado é uma realidade, ele existe. Qual é a minha visão com relação ao pecado? Ou seja, será que eu vejo-me como um pecador, alguém que faz coisas que
pode entristecer e entristece o Criador de todas as coisas? Vamos pensar um pouco agora na mudança. Você e eu, nós já nos avaliamos sobre a importância dela quando necessário for, ou seja, nas nossas vidas, carecer, fazer uma mudança. Vamos pensar em algo que muito acontece nos dias de hoje. Nós gostamos muito de determinados alimentos, são saborosos, nutritivos, muito rico, né, em algumas proteínas. De repente, aquilo nós vamos lá no médico, olha, eu vou ter que pedir alguns exames para você. Aí já assustamos, né? Já levamos aquele baque, como diz o ditado popular. Mas, doutor, o senhor tem certeza? Sim. Aí faz aqueles exames tudo, né? O colesterol está lá em cima. E aqueles benditos alimentos tão saborosos que nós estamos no cotidiano consumindo, né? Nós temos que tomar uma posição, optarmos, né? Ou por abandoná-los, ou se já estamos numa certa idade avançada, que isso é muito comum ocorrer, a pessoa então decide, não, eu já vivi bastante tudo, vou ficar me privando daquilo que eu posso saborear e eu gosto muito. Então vejam que é opção tanto uma coisa quanto a outra. Não, eu posso muito bem, olha, eu gosto muito, né, desses alimentos, mas vou deixar de lado porque tenho percebido que tem, né, prejudicado então a minha saúde, o meu físico. Observando essa questão, isso é uma questão de posição. Então, se nós cremos na existência do pecado, já temos um meio caminho andado na visão literal, né, e consciente de como as coisas são. Eu posso perceber que muitas coisas eu posso fazer e pode vir a não agradar ao meu Criador. Principalmente aqueles que já fizeram decisão por Jesus Cristo como seu Salvador, desagradar, né, o seu Salvador e também entristecer o Espírito Santo que passa então a habitar naqueles que tomam esta decisão. O poder do sangue. Este hino que nós cantamos, quando nós observamos uma das estrofes dele, né, o hino de número 89, nós cantamos logo no início do louvor, e nós podemos perceber, aqueles que têm o cantor cristão, na segunda linha, né, da parte, ele está em duas partes praticamente, antes do coro do hino, né, nós vemos que vícios, paixões, queres tu dominar? Vejam aí que está com uma interrogação na escrita do louvor, não é verdade? Então torna-se uma opção. E quando nós olhamos para esses hinos, e a maioria das partes da palavra de Deus, principalmente essa que foi citada e relembrada por nós de Hebreus, né, da separação, o que é a santificação? Né? É deixar de lado aquilo que desagrada a Deus, não cometer, investir pesado em não estar praticando certas coisas nas nossas vidas. Então essa visão literal da existência do pecado, a consciência, não, eu sei que ele existe, não só existe como está na minha mente e no meu coração. Isso é duro de encararmos em se tratando do pecado, porque nós, por nós mesmos, não temos como controlar essa questão. Quem aqui já não teve problemas com vícios, né? E a gente pensa às vezes no vício e vê aquela coisa horrível, né? Drogas, pessoas, né? Cenas terríveis, mas ele pode ser algo bem discreto, né? Esse vício. Por exemplo, falar determinada palavra que seja um tanto agressiva, não devido ser pronunciada, nós viciamos, né, ou acostumamos, então o vício pode ser também um paralelo de um costume, né, de estar praticando sempre aquilo e nós nem percebemos. Então, esta é uma realidade dura quando o autor deste hino coloca vícios, paixões, e ele coloca uma pergunta: queres tu dominar? E vejam que é por mim mesmo, por eu conhecer a palavra de Deus, que eu vou dominar essas coisas? Não, não é simplesmente por essa questão. Mas entendendo, né, a preciosidade, o valor daquele tão precioso sangue derramado naquela cruz,
O Senhor ali com os braços abertos, desejando abraçar o mundo todo. Deus amou o mundo e o sangue de Jesus foi derramado por muitos. Porque aí entra esta interrogação, esta oportunidade que cada um tem. Eu já estou numa certa idade, não vou abandonar isso, vou diminuir um pouco, comer um pouco menos, mas vou continuar porque é muito gostoso, é muito saboroso. Com relação ao pecado, nós podemos agir também desta forma, mas certamente não devemos, porque vai não nos deixar crescer espiritualmente, amadurecer, ver pela fé melhor, mais nítido quem é a pessoa de Cristo, conseguir avaliar melhor o preço do precioso sangue de Cristo jorrado naquela cruz. Então, se nós optamos, isto é um pecado tão simples que todo mundo comete, é um vício que praticamente quase não prejudica ninguém, e nós percebermos e termos consciência disso, certamente os maiores prejudicados serão os que optarem por esta questão. Não vou continuar da maneira que está. Quando a Bíblia menciona do alto preço que custou a salvação para aqueles que a abraçam na pessoa de Cristo, nós começamos a olhar por esta ótica e ter uma noção do esforço que foi empenhado, a dedicação, a abrir mão de certas coisas, como o Senhor Jesus fez para então conquistar esta salvação. Descer até a mansão dos mortos, pegar a chave da morte que está com a pessoa de Cristo. Isso tudo simbolismo, sim, mas ele pode abrir a porta da vida e da vida eterna, não é verdade? Então, esta visão literal do pecado, como ela é importante. Vejam que coisa interessante, a parte A desse versículo 28 do capítulo 3 de Marcos, Marcos 3, 28. Todos os pecados dos homens serão perdoados. Observem bem esta colocação. Na parte B, e toda a sorte de blasfêmia. Existe algo chamado astúcia, ou astutos planos do adversário de nossas almas. Isso é o que o adversário procura incutir, colocar na nossa mente, no nosso coração, às vezes quando nós olhamos até na parte da manhã, usando o princípio da própria palavra de Deus, como que se, exatamente nesse momento, nós isolássemos essa parte A e a parte B deste versículo, não é verdade? Então aqui não está mencionando, todos, está aí no plural, pecados, não é um pecado dois, mas pecados, serão perdoados. E fala também de blasfêmias. Se vamos isolar esse texto, e esta é uma das artimanhas que o adversário procura usar contra mim, contra você, contra todos aqueles, Primeiramente ele fala, olha, esse negócio de pecado não existe. Não. Isto é história, isso não existe. Você já viu algum pecado? Materialmente, fisicamente? Então ele usa de muita astúcia, justamente para isolar os textos, usar o princípio da palavra de Deus, procurar nos confundir. Quem consegue fazer as coisas como estão escritas nesse livro? Pode alguém perguntar a nós, a qualquer que estiver se dispondo a seguir os passos de Jesus, ter Ele como seu Senhor, quem consegue fazer as coisas que estão escritas neste livro? São as artimanhas que o adversário procura usar para nos confundir, tirar-nos de estar olhando para a palavra de Deus, para Cristo que deu sua vida para nos resgatar, custando este alto preço. Não precisa, Deus perdoa todos os pecados, blasfêmias. Não estamos vendo literalmente que acabamos de ler? Isso certamente. O adversário usará e vai procurar usar contra qualquer que se dispor a seguir a pessoa de Cristo. Deus é amor. No final, como estou lendo aqui na palavra de Deus, Ele tudo perdoará. Então, esta visão muitas vezes passa até
despercebidamente pela mente e pelo coração daqueles que até já fizeram uma decisão por Cristo. E isso, né, atrapalha o crescimento e o amadurecimento espiritual deste ser e desta pessoa. Por isso que quão importante é, amados irmãos, aquele conselho, o princípio que encontramos na palavra de Deus: orai uns pelos outros. Lembram-se lá de Tiago? Quando há uma pessoa doente, as recomendações, chegar ali as pessoas mais espirituais, que percebe-se que elas investem em santidade, estarem orando por aquela pessoa, e ele menciona algo que nos chama a atenção num ponto. Ele diz: olha, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então não mostra que aquele indivíduo que estava doente, talvez à beira da morte, foi ungido, oraram, clamaram, suplicaram ao Senhor. Não mostra que esta pessoa pediu perdão pelos seus pecados. Mas através daquela ação toda, o Espírito certamente agiu no seu coração, na sua mente. Ele se arrependeu, talvez em pensamento, pediu perdão a Deus, né? Se ajoelhou literalmente, não, mas de coração na presença de Deus, e diz: não eu, mas a palavra de Deus, e se cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Com relação a perdão de pecados, nós temos também uma passagem que vai ficar paralela com o versículo 29 que vamos ver. João, ele recomenda que orem por aqueles que pequem. E ele diz: olha, há pecados que não são para a morte. E ele recomenda: olha, se for pecado para a morte, digo, não ore. Então nós podemos perceber a realidade da existência do pecado, o perdão, louvado seja o Senhor, para os pecados, né? Mas também vemos essa realidade que há pecado que não tem perdão. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é um, a rejeição da pessoa de Cristo consciente é outro, né? E podem haver outros que, se aprofundarmos mais, com certeza vamos percebê-lo e discerni-lo no nosso viver e no nosso dia a dia. Não é verdade? Então, esta visão literal e consciente, como ela é importante. Não são textos isolados. Por quê? Quando nós analisamos justamente, vamos agora para o versículo 29 fazer isso. Então, olhem o que diz no versículo 29. Qualquer, note bem essa palavrinha aí, porém. Olha aí a oportunidade, a chance, a maneira de proceder, né? Que blasfemar contra o Espírito Santo nunca. Aqui não tem precedentes, né? Não tem uma segunda chance. Se houver essa ação, nunca obterá perdão, mas é culpado de eterno juízo. Por que lá em João, quando Jesus orienta sobre o Espírito Santo, quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e ali o pecado não está como nesse texto, pecados, porque ali está explícita a rejeição da pessoa de Jesus, né? Então o pecado de não reconhecê-lo, como aconteceu com o próprio povo que Deus preparou, né, há quantos mil anos atrás, para chegar na época de apresentar seu Filho amado como Senhor e Salvador, as pessoas reconhecessem: não, esse é o Filho de Deus. Como muitos reconheceram, mas a maioria, o que eles fizeram? Cometeram o pecado, né? Não receberam e foram réis de juízo eterno, como diz, não nós, mas a palavra de Deus. Então essa análise justa desses fatos, como ela é importante. Qualquer, porém, que, né? Creio eu, Jesus ter morrido crucificado pelos pecados do que crê. Eu olho, penso, leio na Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira. Até onde eu creio, né, que Jesus realmente morreu pelos pecados das pessoas. Acredito mesmo, se eu receber, olha como muda e vai aprofundando. Ele, como a Bíblia me instrui, Ele perdoa meus pecados e dá salvação. Olha, eu acho que, né, eu não tenho mais jeito. Eu começo a observar isso antes de eu aceitar Jesus ser
tocado pelo Espírito Santo e ele habitar em mim. Eu acho que eu não tenho, mais salvação. Porque olha, eu pratiquei tantas coisas ruins contra os princípios da palavra de Deus que olha, não tem perdão. Mas olhem, amados irmãos, todos os pecados, na parte A do versículo 28, na parte B, até blasfêmias. Se não for o pecado contra o Espírito Santo ou rejeição da pessoa de Jesus, há sim oportunidade. Então, dependendo da maneira até onde eu creio, que Ele pode perdoar os meus pecados e principalmente o pecado da rejeição de Jesus, que até então eu não havia pedido a Ele pela fé: Senhor, venha ser o meu Salvador, seja Senhor na minha vida. Até então, o Espírito não tinha me levado a essa capacidade de fazer, esta decisão. Eu olho muitas vezes, olha, pelas pessoas tudo bem, e tem muitos que está pior que eu, então esses não vão terem a salvação. Não, mas olha aí os pecados, as blasfêmias. Então, não sendo contra o Espírito Santo e a pessoa de Jesus, há oportunidade sim, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele não leva em conta aquilo que nós praticamos antes, sim. Quando ouvirmos a voz do Espírito de Deus falar sobre a sua pessoa, a pessoa de Cristo, representado na pessoa de Cristo, eu não o rejeitá-lo. Como isso é importante, essa análise justa, desses fatos. Então, ele morre numa cruz. Se não acreditar nele, rejeitar esse preço que quis ele pagar por meus pecados, onde ficaria a justiça de Deus para que se existiria o inferno, o juízo de Deus? Para que todas essas coisas, se eu rejeitasse e nada acontecesse, não fugisse a paz do meu coração em eu rejeitando, mais do que ela já não se encontra, por eu não ter ainda aceitado a pessoa de Cristo. Como é difícil nós olharmos, meus amados irmãos e irmãs, para essa questão de pecado. Não é realmente uma tarefa fácil, concordo, mas o quão nós precisamos olhar para elas, porque nós olhamos para a conclusão bíblica, como ela é justa. Então, que blasfemar contra o Espírito Santo, diz a parte B do final desse versículo, nunca obterá perdão, é culpado do juízo eterno. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Esta é uma boa pergunta que nós precisamos e devemos fazer e olhar para a palavra de Deus. Vamos pensar numa maneira dos mais simples que possamos assimilar o que possa ser isso, não é verdade? Consiste isso, na verdade, numa resistência progressiva à verdade e à verdade bíblica. E mantém esta posição, não mudando de espécie alguma. Eu, intencionalmente e consciente, mantenho essa decisão, calejo a minha mente e o meu coração, e não quero saber nem se existe ou deixa de existir pecado. Se Jesus realmente morreu lá naquela cruz há mais de 2000 anos, ou se isso é só história, isso aqui foi escrito por pessoas humanas, olha aí quantas falhas tem na escrita. Então depende muito da minha posição que eu mantenho, que eu vou então blasfemar do Espírito Santo, que pode estar à porta do meu coração batendo, pelo muito amor e misericórdia que Ele tem, pode estar trabalhando na minha mente, e eu posso querer manter conscientemente esta posição. Não, eu não quero saber nem do Espírito Santo, nem da pessoa de Jesus, nem das coisas que estão escritas nesse livro que vocês dizem ser a palavra de Deus. Então, nesse resumo, nós podemos entender que o maior pecado contra o Espírito Santo, ele é progressivo. Ele não acontece num dia, num determinado tempo, no momento que você ouve, ou eu ouço a palavra de Deus e ali rejeito.
Quantas vezes nós encontramos na palavra de Deus, e eu e nós que já chegamos a Jesus para a salvação, vemos essa experiência, ouvíamos as coisas, não concordávamos de espécie nenhuma, não é verdade? Que bênção, amados irmãos, é a mudança. Se não fosse a mudança, imagine se eu e você, aqueles que já chegaram a Cristo, teriam voltado atrás, reposicionado, convertido. Que é uma conversão, né? Meia volta, volver, né? Converter para outro caminho e não trilhar por aqueles que nós estamos fora dos princípios da palavra de Deus. Isso é conversão. Conscientizar-se progressivamente daquilo que nós carecemos e devemos fazer. Então, o quão isto é importante. Porque quando nós pensamos nesta questão progressiva, eu que trabalho com algumas ferramentas e sei que aqui tem irmãos e irmãs que também trabalham, o que nós temos aqui na mão? Você olha aí, né? Tem uns lombozinhos, uns caroçozinhos, não é verdade? Como é chamado isso? Calo. Não é verdade? Quando nós olhamos lá em Timóteo, Paulo dá um conselho ao seu filho na fé, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Vamos comigo até lá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2, para entendermos sobre esses lombinhos, calozinhos que nós temos nas mãos e a progressividade que é tanto a conversão a Jesus, conscientizar-se do pecado, né, ou rejeição do mesmo. Olha aí comigo, 1 Timóteo 4, verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo, né, cauterizada, calejada, né? Então veja que isso é um processo, a sua própria consciência. Então, se nós estamos com aquela sede de Deus, procurando ouvir de Deus, desejando aprender de sua palavra, por outro lado, o adversário está procurando a todo e qualquer custo tirar isso da mente e do coração, que está procurando proceder desta maneira. Ele usa aqui uma palavra ou duas pesadas, pela hipocrisia e o que mais? Mentiras, né? Ele procura calejar a mente, para que não venhamos a nos posicionar. Não, eu também sou um pecador. Eu preciso da graça, da misericórdia e da salvação em Cristo. Eu lembro-me da pessoa de Paulo, que ele diz, olha, Cristo Jesus morreu pelos pecadores, do qual eu sou o principal. Ele se colocava em primeiro lugar, não como melhor, como mais santo, como mais perfeito, não. Ele se colocava, eu sou o principal de todos os pecadores. E quando nós lemos o capítulo 7 de Romanos, nós pensamos, puxa, esse aqui não é a pessoa de Paulo, não é possível. Quanto ele fala dele próprio, o esforço que ele empenha, a dedicação para estar fazendo as coisas que agradam a Deus. No entanto, olha a dureza, como eu disse no início, o pecado habita na minha mente e no meu coração. Não foi diferente no capítulo 7 de Romanos com Paulo. E ele não teve vergonha não de escancarar todas essas questões reais que ele enfrentava e lutava contra as tais. Então, isso nesse progresso, o quão isso é, facilmente pode calejar as nossas mentes e os nossos corações. Como é que eu e você temos olhado para a questão de pecado e perdão? Temos sido duros demais com nós mesmos, pensando, perdendo a paz por noites e noites, receando chegar à pessoa de Jesus pela fé e pedir perdão por aquilo que temos feito? Qual tem sido a nossa atitude com relação àquilo que desagrada ao Senhor? Como isso é importante nós pararmos e pensarmos nesta questão, para não adentrarmos para esses princípios que muitos adentraram na época de Timóteo. Olha aí o contexto deste livro, não é verdade? Vejam, por exemplo, o versículo 3 de 1 Timóteo 4. Eles proibiram o casamento, e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para que
fosse, na verdade, bons fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças. Olha aí quanta visão distorcida. Procurando muitas vezes, como pensam alguns e têm na sua mente, no seu coração, pagar pecados. Podemos pagar pecado? Nunca. Por mais que nós pudéssemos separar das coisas que desagradam a Deus, não há como pagar pecados. Isso só o sangue, como nós cantamos neste hino 89. Só o sangue de Jesus pode, porque é o preço que foi pago, pelos pecados, não pelo pecado, rejeição de Jesus, mas pelos pecados, infelizmente cometidos mesmo depois de aceitarmos Jesus, de estarmos separando, santificando, Então, este é o preço, não dá para pagarmos pecados. Mas muitos, às vezes, fazem estas coisas, até jejuando para ser perdoado de pecados. Irmãos, que posição infeliz é tomada quando agimos desta forma. Fugimos dos princípios da palavra de Deus. Jejum é uma bênção? Sim, aproximamos mais de Deus, amadurecemos, sentimos mais a presença de Deus, mas para o perdão de pecados não tem nenhum efeito de espécie alguma. Só o sangue precioso de Jesus, como cantamos neste hino, tem este poder de estar atuando nos nossos pecados. É interessante quando nós vemos também em 1 Coríntios capítulo 15, vamos dar uma olhada nestes versículos da carta também de Paulo à igreja de Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo de número 15, versículos 3 e 4 de 1 aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios, 3 e 4. Porque, primeiramente, vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu por causa do quê? Dos nossos pecados. Guarde bem isso. Segundo quem? Ele próprio? Não. Segundo esta palavra que agora literalmente nós estamos lendo, segundo as Escrituras. Olha aí, e que foi sepultado, diz o 4, e que ressuscitou ao terceiro dia, como eu vi, pensei, imaginei algumas igrejas falar, não, segundo isso aqui que nós estamos lendo, segundo as Escrituras. Então, vejo-me como um pecador, isso é essencial, para entendermos sobre essa questão de perdão. Se eu não me sinto pecador, como eu vou sentir necessidade de ser perdoado? Ah, não, eu não estou doente, não, vocês estão aí pensando mal de mim. Eu não estou doente. Vocês que estão fazendo, realmente um juízo errado da minha pessoa. Isso pode acontecer nas nossas vidas. Alguém que faz coisas que entristece o Criador de todas as coisas. Se me preocupo e invisto a não pecar contra o Espírito Santo, certamente os pecados que havia praticado antes de receber Jesus, eles serão perdoados, se eu ainda não o recebi. Se eu já recebi, já foram perdoados. E também os pecados que certamente eu estarei cometendo, mesmo tendo aceitado Jesus, daqui em frente, cada dia, também me serão perdoados. Porque vejam lá o texto, na base, todos os pecados. E não para por aí, blasfêmias também. Então, ele me perdoa, com certeza. Porque não sou eu, não somos nós que resumimos essas coisas por termos capacidade, sabedoria, discernimento humano, não, físico e material, porque a palavra de Deus, como afirma Paulo aqui, segundo as Escrituras. Ele morreu, pagou o preço pelos pecados. Então, se eu tenho realmente esta visão, louvado seja o Senhor, e podemos dar glórias a Deus, porque não estamos pecando contra o Espírito Santo.
Os pecados que nós estamos cometendo, por piores que são ou sejam, eles têm perdão, mediante o arrependimento, ao abandono, o esforço, o investimento para não estar praticando novamente. Que bênção, amados irmãos, olhar para a palavra de Deus nesse sentido, por esta ótica, né? Isto é realmente maravilhoso. Então ele me perdoou, realmente me perdoou, né? Se eu realmente aceitei a Cristo. Então eu devo investir e meditar a discernir se não estou mantendo a não mudanças e atitudes necessárias na minha vida. Isso é primordial para entendermos o pecado e o perdão. Pecado e perdão. Se eu faço algo que o Espírito Santo, eu que já aceitei Jesus, tenha consciência, não por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo, de ser um filho de Deus, cometo algo 1, 2, 3, 4 vezes e não me sensibilizo que aquilo está sendo desagradável a Deus, e aquilo não me rouba o sono e a paz, e isso pode se agravar na minha vida com relação à santificação e ver mais nitidamente a pessoa de Deus. Então, quando nós precisamos ser sensíveis com relação ao pecado, qual tem sido a minha e a sua atitude com relação ao pecado? Quando nós olhamos para textos como esses, principalmente no versículo 29, causa uma preocupação na minha, na sua mente, no meu coração, no seu coração? Se eu e você não estamos cometendo pecado contra o Espírito Santo, que diz que não será perdoado, E João também, ele reafirma isso: olha, eu digo que há pecados que não ore por eles. Então, que nesta noite nós possamos, nesta oportunidade que Deus nos deu, pensarmos sobre essa questão de pecado e perdão. Olha que está no plural no verso 28. Se nós realmente reconhecermos e confessarmos, nos achegarmos a Cristo para a salvação, diz que Ele perdoa todos e também até as blasfêmias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pai, é muito bom nesta noite nós terminarmos esses instantes louvando e engrandecendo o Seu santo e excelso nome, por nos dar, ó Deus, a capacidade de ver estas verdades na Sua santa e bendita palavra. Ó Pai, isto é maravilhoso. Bondoso és Tu para conosco, misericordioso, e certamente, ó Deus, não nos tem tratado segundo os nossos pecados, mas com misericórdia, com graça, com paciência, ó Deus, esperando que realmente nós venhamos a cada dia mais nos santificarmos para, como que recomenda a Sua santa e bendita palavra, para podermos ver o Senhor pela fé. Muito obrigado por esse instante, pelos meus irmãos, minhas irmãs, estarmos na Sua presença nesta noite. Nós Te pedimos mais uma vez essas bênçãos e agradecemos as tão grandes recebidas, principalmente nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.